Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Queria dar as boas-vindas, agradecer por mais uma participação aí na Semana de Educação à Distância do Grupo Unis. A apresentação de hoje é uma apresentação muito especial, né? Porque esse convite realizado aí ao Francis, que estará conosco hoje, veio tanto do curso de letras quanto do curso de música, mas é aquilo que eu venho falando ao longo das nossas palestras e atividades, né? Arte, literatura, isso é para todas as áreas, para todo ser humano, né? Essa humanização que a arte gera e causa, isso é para todos. Então, eu espero que vocês, independente da área de formação, que vocês possam aproveitar bastante esse momento. Quero inicialmente agradecer muito aí a parceria, né, do Francis, que aceitou o nosso convite, do Luiz, que está dando um suporte aqui no som para nós. Quero agradecer também o Alberani, que nos ajudou na configuração e tal. E eu não sei se o professor Celso vai querer fazer uma palavrinha também inicial. Quer falar alguma coisinha aí, Celso? Então, Karina, muito boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer aí ao Francis, né, por ter aceito o convite aí, né, para essa palestra. Acho que a gente já conhece o Francis já de mais tempo, é um excelente músico, né? Tem uma formação impecável, né, professor de música, mas além de professor, ele é um grande instrumentista nosso aqui, né, que reside aqui na nossa cidade. Então, é uma honra ter você aqui com a gente. Tá? E eu acho que é muito interessante a gente poder os significados, as correlações, as metaforações, né, como diria o Suane, que a música pode nos proporcionar. Isso não é só a música, né, a literatura e a conjunção das duas coisas, eu acho que fica genial. Né? Então, eu espero que todos aproveitem e gostaria de agradecer ao Luiz também, né, Karina e a Andy pelo todo o apoio. Né? Boa palestra a todos. Obrigada, Celcinho. Obrigada, Andy, também, que vai nos ajudar aí no suporte. Então, vou reforçar o convite de que vocês mantenham o microfone desligado, fiquem à vontade para... Eu sempre brinco aqui nas palestras, né? Que aqui a gente pode conversar até que a gente não atrapalhe o professor. Então, o chat é bom que a gente vai conversando sobre o que ele está falando e apresentando. Bom, então vou começar apresentando o Francis. Francis Vilela iniciou os estudos aí no Conservatório de Música aqui de Varginha, tornou-se bacharel em piano pela Escola de Música da UFMG, né, e também licenciou-se em Educação Musical. Atualmente ele é professor no Conservatório de Varginha, também ministra aulas para diversos alunos na região, e também trabalha na Escola de Música em Lavras, né, no Centro Musical Edgar Williams. E Francis, ele mesmo já vai se apresentar, vocês vão conhecê-lo. Okay? Desejo que todos possam aproveitar bastante. E é isso. Então, boa palestra a todos. Olá, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Na oitava semana. Agradecer a doutora Karina Adriele, que era a Celso. Ela falou uma coisa que eu não ouvi, porque eu estou com fome. Mas quero agradecer muito, tá? A oportunidade de estar aqui. Agradecer meu amigo guitarrista aqui, Carlos, que e eu vou falar de algo que eu gosto muito, tá? Que é música. Então, vou dar muitos exemplos aqui do que eu estou falando, porque eu acho que você dá exemplo, você falar de arte, não mostrar, você acha que está faltando alguma coisa, né? Então, Pessoal, a gente vai só ajustar o áudio aqui um pouquinho.
Só um minutinho, pessoal, que nós vamos ajustar aqui, tá bom? Vou pedir para o Francis falar mais um pouquinho aí. O áudio está picando. O que você acha? Tá melhor. Som, teste. Testando. Testando, palestra. 1, 2, 3. Falando assim. Vocês estão pode ser. Acho que agora vai, hein, pessoal? Obrigada aí pela paciência. Você fala, professor? Pronto? Testando, 1, 2, 3. Melhorou, pessoal? Dá um feedback para a gente aí no chat. Tá todo mundo ouvindo? Se ele puder chegar um pouquinho mais para frente, perto do microfone, acho que fica melhor. Não está ouvindo pela distância do... Aí, agora melhorou. Se você falar nessa distância aí, o que você não pode é ficar muito lá atrás. Só na hora de tocar, você vai para lá. Na hora de falar, você volta. Qualquer coisa a gente chega. Você quer colocar o fone? Não, pode deixar aqui, porque qualquer coisa na hora de tocar eu vou para cá. Tá? Eu posso falar mais alto também? Melhor, Celso? Isso, agora tá legal. Assim tá bom. Vai arrastar o piano aqui. Tá bom. A gente chegar o microfone para cá, chega o piano para cá, né? Espera aí que eu vou fazer uma coisa aqui diferente também, gente. Melhorou, né? Fala aí, França. Testando, som. 1, 2, 3. Estão me ouvindo? Bem melhor. É. Isso. Tá ok aí? Podemos continuar? Começar? Continuar a começar? Começar. Então, eu vou falar, minha palestra é sobre sentido e expressão na relação música-texto, tá? Eu vou falar sobre teoria dos afetos. É uma teoria que ela passou a ser estudada no período barroco, bem no começo do barroco, para trabalhar a questão do sentido, né? O que seria o afeto? Seria um estado de espírito. Então, praticamente, teoria dos afetos é a sistematização de elementos musicais que propõem despertar nos ouvintes sensações similares. Então, quando você vai falar algo que significa, assim, algo que você esteja musicalmente, representar aquilo, um momento que você esteja feliz, tristeza, ódio, enfim. E para isso, né, nós temos um sistema de retórica, tá? Retórica é o que é? É a arte da persuasão. É o que o músico usa para convencer você, tá? Que elemento musical ele usa para te convencer daquele sentimento, tá bom? Então, eu vou falar bastante do período barroco, que é um período que
que realmente se estabeleceu isso. E vou dar muitos exemplos dos românticos. Schumann, Chopin, em especial. São todos esses compositores que vieram depois do Barroco, tá? E outros períodos também, todos estudaram muito esses grandes mestres. Então, essa questão da retórica do Barroco, ela foi mudada no Romantismo, por exemplo, mas ela existe ali e ela foi consolidada naquele período. Tá? O Barroco é uma música experimentalista. Tá? Fizeram muitas experiências com relação à construção do instrumento, a forma, a técnica, né? A técnica de cada instrumento também. Tá? E apareceram vários estilos que ressignificavam isso. Então, por exemplo, alguns estilos muito típicos do Barroco, tá? No final do Renascimento para o Barroco, né? Que essa transição ela é muito difícil de você falar onde começou um período e iniciou outro. Então, por exemplo, você tem os lamentos, né? Que o nome já diz por que se chama lamento. Então, nós temos um exemplo muito importante, o Lamento da Ninfa, Lamento della Ninfa, de Monteverdi. E o nome já diz, é lamentoso, é triste. Tá? Nós temos também um tipo de composição muito comum do Barroco, tambor. Tambor quer dizer túmulo. Então, assim, são obras que os compositores faziam para as pessoas que morriam. Então, assim, se a pessoa era uma pessoa alegre, por mais que tenha aquele tom solene da morte, né? Você tem trechos ali alegres que vai significar aquilo para você. Nós temos também cantatas, que é onde Martim Lutero se inspirou muito e aproveitou disso para você trabalhar. Ele via nas cantatas, ele via nessa retórica barroca uma oportunidade de cada vez ter mais fiéis. Então, a música, a arte tinha um papel, tem ainda, né? Mas tinha um papel muito significativo nessa questão de você, de como eu vou tocar, de que forma eu vou tocar aquela pessoa, né? Musicalmente. A tocata, né? Cantata é uma música para ser cantada, tocada para ser tocada. Então, a tocata é uma música original para instrumento, que trabalhava o virtuosismo. Então, ainda sobre essa questão de retórica, por exemplo, nós temos Couperin, François Couperin. Naquela época, ele já brincava no cravo e ele fazia uma brincadeira interessante. Ele tocava no cravo uma melodia e o pessoal que estava ouvindo, os amigos, diziam o que ele queria dizer com aquela música. Tá? Então, o Couperin tem, por exemplo, uma peça para cravo que chama Os Velhos, que é uma música que realmente parece que são velhos, assim, uma música cansada, né? Ele tem uma que chama Galinha, as galinhas, então o piano faz barulho, um som de galinha, né? Tinha uma sonata clássica, né, que a gente chamava Sonata da Galinha. Então, assim, parece... Essa não tem... É um nome popular dela, não foi o compositor que deu. Mas é uma representação interessante, né? Nós temos, por exemplo, essa questão de cantata, uma paixão de Bach, paixão segundo São Mateus. Ela é toda cheia de simbologia. No momento, por exemplo, no momento da paixão, que Jesus morre mesmo, o que acontece no Evangelho? Os céus se abrem, a terra treme, aí tem morto que sai do caixão. Então, assim, é um caos que acontece, né? Morto que sai do caixão, não sei se tem não, gente. Mas é praticamente o caos. E nesse momento, Bach, a representação musical disso, toda a teoria de composição ele desconstrói nesse momento. Então, por exemplo, você não pode compor quintas justas, quintas paralelas. Tem cruzamento de vozes, dissonância, tudo, né? Trêmulos. Então, é uma maneira de você expressar musicalmente aquilo que você quis dizer, né? No texto. É como se a música, né? A literatura, as palavras, tivesse essa associação com associação com o caminho musical. O que eu faço para
para chegar naquele ponto, né? Eu vou falar de algumas figuras de retórica, tá bom? Vou dar alguns exemplos. Assim como na literatura nós temos hipérbole, nós temos aliteração e outras figuras, na música também nós temos, tá bom? E são figuras de nome que também são usadas na literatura. Acho que vem da Grécia Antiga e tal. A primeira figura se chama catábase. Tá? Catábase, não, desculpa, perdão. É anábase que eu vou falar primeiro. Anábase é uma figura de exaltação. Então, se você vai falar de Deus, do onipotente, de glorificação, geralmente as escalas musicais, né, as notas, são ascendentes, que significa do grave para o agudo, né? Então, ela traz essa cara de exaltação, né? Alegria, quando você está apaixonado, quando você está satisfeito, quando você vai para o exemplo que eu trouxe aqui, tá? É do Carnaval Opus 9 de Schumann. Eu vou dar o exemplo do romântico porque eles usam isso. E esse exemplo é quando você vai para o baile. É um baile, é a entrada de um baile. É a abertura do carnaval. Então, vocês vão ver que os acordes são descendentes. São ascendentes. E quando você vai para a balada, você vai para o alto astral, né? Você não pode ir para a balada meio assim. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Para cima, né? São acordes fortes, tá? Brilhantes. Então, a abertura é maior, mas esse aqui é o início, por exemplo. A segunda figura que eu vou dar de exemplo, no vídeo que eu gravei para o YouTube, eu dei outros exemplos e falei outras coisas, falei coisas a menos, tá? Então, uma coisa vai complementar a outra. O outro exemplo que eu dei foi de catábase. Catábase é um movimento ao contrário, né? Um movimento lamentoso para baixo, que te leva às profundezas. Na literatura nós temos muitos assim movimentos catabáticos, né? Virgílio, Dante desceu ao inferno atrás de Beatriz. Orfeu desceu ao inferno atrás de Eurídice. O pessoal vai no inferno só para buscar as mulheres, né? Então, na música, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui muito famoso, a música de um trechinho do estudo de Chopin. Quando Varsóvia, que é a terra de Chopin, foi tomada pelos moscovitas, e ele recebeu a notícia, né? Dizem que ele já tinha escrito esse estudo antes, mas ele realmente em carta diz que esse estudo significou isso para ele. Tá? Ele viu a sua terra, ele soube que sua terra foi tomada e ele se pegou de ódio. Ele até maldisse Deus, né? E ele pergunta assim para Deus, assim, você existe? Aí ele mesmo responde, sim, você existe. E se você existe, os crimes cometidos pelos moscovitas passam impunes diante de seus olhos. E ele pergunta assim, Deus, você é moscovita? Então ele está com muito ódio. Então ele escreve muito mais nas cartas sobre isso. O movimento catabático, tá, do estudo é... Repara aqui a minha mão esquerda. Parece que tem até tímpanos aqui. Como se fosse um barco do inferno, né, de Dante. O estudo é assim. Então, até o gesto, ele é um gesto de ira. Né? Próximo exemplo que eu vou dar, tá? Eu dei esses dois exemplos, que são exemplos de som mesmo, né, de música. Agora eu vou dar dois exemplos de silêncio. O silêncio na música é muito importante, tá? Ele causa expectativa, ele causa tensão, ele faz te mudar de humor, às vezes, tá? A primeira figura se chama abruptio. O nome já, né, você já vê que já se refere ao algo abrupto. Então é um silêncio abrupto. O compositor corta todas as notas de forma abrupta, tá?
e depois ele retoma. Ou retoma a mesma coisa, ou retoma com um caráter diferente, tá? Então, por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo de Robert Schumann, tá? Uma música chamada Florestan, que é uma das personalidades do compositor. Você vê que depois que ele corta tudo, ele ainda entra com um outro humor, com outra, como se estivesse brincando. De novo. Muito bem. A última figura que eu vou falar, tá? São muitas figuras. Eu escolhi 4. 2 de som e 2 de silêncio. Eu acho uma das mais expressivas. Se chama suspiratio. Vem do nome de suspiro mesmo, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou dar por exemplo, é um motivo rítmico que Chopin usa muito. Por exemplo, pensa em 4 notas. Eu tenho nota aqui, pausa aqui e nota aqui. Então, tá, 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 tá. É um motivo que ele usa, eu vou dar um exemplo aqui, só um trechinho da balada 1 e um trechinho da sonata 2. É um motivo que ele que traz ansiedade, medo. Você percebe que o espírito está tumultuado, né? Então, quando você ouve uma música, né, de caráter mais desesperado, ele usa isso aqui. Então, é como se nesse momento você suspirasse. Enfim, Chopin tinha muito medo da morte. Quem não tem, né? No mínimo medo não, mas às vezes não sabe, né? E Chopin descobriu que tinha tuberculose desde cedo. Então a morte acompanhou Chopin nisso. E a sonata 2, tá? É a sonata que tem a famosa marcha. Ela inicia muito desesperadora. Então, o movimento de cantar nitidamente ele fugindo da morte, em alucinações, sonhos, uma overdose de ópio, enfim. É bastante nítido isso, né? Um outro exemplo de suspiratio, que eu acho fantástico, eu acho lindo, para mim é como se fosse um amor à primeira vista. Quando você vê alguém assim que você olha para a pessoa e, sabe, suspira e você fica até sem palavras, né? Na música, nessa obra que eu citei aqui, Carnaval de Schumann, Schumann escreve uma música que se chama Chopin. Tá? É uma homenagem a Chopin. Ele não tenta copiar o estilo de Chopin. Ele tenta fazer algo que ele acha que lembra Chopin. Então você vai ver que a melodia, eu tenho uma pausa, outra, a nota, outra pausa. Então, essa falta de ar ali, para mim isso é muito nítido, que assim, algo muito apaixonante. Então um trecho é esse. Perceberam? É como se realmente você ficasse chocado com algo, tá? E nesse caso, que é uma música doce, melódica, né? Isso para mim é muito especial, é muito bonito, tá? Eu não tenho muito adjetivo, não. Eu vou falar que as coisas são bonitas, tá? Às vezes, quando eu escrevo, eu procuro, que eu vou no Google, procuro adjetivo, tudo. Agora, muito bem. Agora eu vou falar de uma obra que é um exemplo de escrita barroca, assim, fantástico. De Giovanni Pergolesi. Giovanni Pergolesi morreu com 26 anos também de tuberculose, tá? Ele escreveu poucas obras, muito poucas obras, e no final de sua vida, 1736, no ano de sua morte, ele escreveu um Stabat Mater.
Nós temos dois tipos de escrita de literatura, dessa literatura cristã, né? Algo que realmente nessa época do Barroco foi muito também muito especial foi essa questão da literatura na religião, né? Eles se aproveitaram bastante para as cantatas todas têm textos lindos e músicas lindas, então vale a pena acompanhar. Então, o Stabat Mater tem dois tipos de Stabat Mater: Stabat Mater speciosa, Stabat Mater dolorosa. Stabat Mater quer dizer estava a mãe. Estava a mãe se sentindo especial, porque é quando Jesus Cristo nasceu. Então, o texto de Stabat Mater speciosa, ele é exaltante, ele é para cima, ele é feliz. Tá? Eu vou falar aqui do oposto disso, que é Stabat Mater dolorosa. Estava a mãe dolorosa, lacrimosa, junto à cruz do seu filho. Então, é o momento da morte de Jesus. Eu vou falar apenas a primeira peça desse ciclo, que é um ciclo enorme, que eu reservei mais espaço para falar do Schumann, tá? Da próxima obra. Stabat Mater é o seguinte: você tem, primeiro você tem seus graves, né? Os baixos caminhantes, como se fosse um jazz, um walking bass, enfim. Os baixos são. Esses baixos que caminham. Um caminhar cansado, né? Isso eu estou baseando muita coisa do que eu sinto, tá? E também muita coisa de estudos que eu peguei. Toda obra que eu vou, eu procuro artigos, tá? E no final aqui eu deixei um monte de link mostrando alguns estudos, mostrando essas obras todas, deixando lá as gravações que eu gosto. Esse baixo, para mim, é realmente um caminhar cansado com uma cruz nas costas, né? Como alguém que carregou talvez o peso de todos os pecados do mundo. Então, isso é muito... Outra significação que pode ter esse grave, que eu acho assim fantástico também, que muitos compositores falam, é de batidas de coração. Um exemplo que eu acho fantástico também, do romantismo, né? Schubert, quando vai escrever Gretchen, Margarida na Roca de Piar. Ela vendeu o álbum do Diabo e ela está na Roca de Piar e ela tá ficando louca e ela ainda fala que, por mais que Fausto fez tudo de mal para ela, ela ainda o ama. Então, a batida do coração, olha aí, ouça. Quanto mais apaixonada ela tá, mais essa batida intensifica. Tá? É uma obra que vale a pena uma palestra só dela. É genial, é uma obra-prima. Então, isso aqui talvez um coração que esteja no final da vida. Vamos caminhar, né? A mão direita. Dissonância. Tá? Consonância. Dissonância. Tá? Dissonância é algo tipo assim, não combina, não está em... não combina. Né? Então, o que para mim significa? Isso aqui, né, na música, se chama retardo. Imagina duas cores. Imagina o vermelho e o verde. Tá? Eu tenho o vermelho aqui e o verde aqui. Na hora que o verde... Qual que está primeiro? Eu já perdi. O vermelho. Na hora que o vermelho sai, fica só o verde. Tá? O retardo é o seguinte. Imagina que o vermelho está aqui, o verde é a hora do verde, só que o vermelho ele vem um pouquinho para dentro. Ele vem um pouquinho para cá. Então, isso é um retardo. É como se esse vermelho demorasse um pouco para sair. E esse borrão aqui, tá? Que é o retardo, é a dissonância da música. Isso aqui simboliza muito, tá? Como se fosse uma facada, uma dor, agressão, tá? Então, outra simbologia mais para frente aqui, o movimento de catábase, arpejo. Claramente são lágrimas, né? Logo depois das lágrimas, a gente tem esse movimento aqui, ó. Um soluço, é um suspiratio. Tam, tam. Sabe quando você chora e vem aquele soluço?
sabe? É uma obra uma harmonia tão contundente, e toda essa retórica para dizer que estava a mãe junto à cruz dolorosa. Então, a introdução é isso aqui. Eu vou tocar a primeira parte, que é a parte do canto, tá? Isso aqui é original para 2 cantores e orquestra. Percebem que é tão triste, é tão para baixo, e tudo isso, essa simbologia toda faz sentido? O caminhar, as lágrimas, o soluço, a dor. E quando ele vem, ela fala assim, chorando junto à cruz, a qual seu filho pendia, tá? Quando fala estava a mãe lacrimosa, é isso aqui, ó. Quando fala junto à cruz, a melodia fica um pouco triste, mas um pouco mais doce. Então, por exemplo, é uma progressão harmônica muito comum, mas super bem escrita. Então, esse trecho aqui, ó. É junto à cruz a qual seu filho pendia. Lágrimas. É uma obra-prima, uma obra de arte. Por exemplo, a segunda peça, quando ele fala per transit gladius. Per transit gladius quer dizer o punhal que atravessa, tá, a alma. Ele fala anima per transit gladius. Na hora que fala isso, o cantor faz isso aqui, ó. De forma acentuada, de forma brusca mesmo, tá? Como se realmente fosse um punhal atravessando a alma. Então, esse trecho, por exemplo, ó, que... Por exemplo, só um trechinho. Para vocês verem que a letra está sempre acompanhando, tá? Isso. Eu, quando comecei a estudar música, né, tinha uma obra que eu gostava muito, um dos CDs que eu mais gostava, se chamava uma Rapsódia para coro masculino e orquestra. Sabe aquela brincadeira que eu falei que o Couperin fazia, de tocar cravo e as pessoas adivinharem o que ele estava querendo? É impressionante. Eu não sabia a letra e eu ouvi esse coro, uma orquestra, uma obra de Brahms para contralto, coro masculino e orquestra. Eu sentia bem a hora que estava falando de alguma coisa com mais assim, que reflete ódio, que reflete ira, né? E depois um trecho super amoroso, super delicado. E o texto é um texto de Goethe, tá? Se chama Viagem Invernal ao Harz. E conta a história de que alguém que amava tanto a humanidade que se isolou. E aí depois no texto fala assim, ó Deus, se no seu cálice há algo que você possa servir para levar ternura àquela alma. Então é muito legal o texto, a música, como é que ela transita de uma parte para outra, né? De um sentimento para outro. Agora eu vou falar, tá, de Schumann. Como eu disse, os românticos têm muito essa questão estudaram muito os barrocos, então isso é muito intrínseco na obra deles. Isso aqui se chama Dichterlieder.
foi composto 104 anos depois. Foi não sei se eu fiz a conta certa aqui, 1846, tá? Então, é uma linguagem muito mais livre, tem muita representatividade também. A diferença de um barroco para um romântico, nesse aspecto, eu acho que é o seguinte, os dois são intensos de paixão. Só que o barroco é o seguinte, imagina que você tem... um exemplo bom, imagina que você é um cozinheiro, né? E você é um excelente cozinheiro, só que você tem aquelas regras para cozinhar. Você tem aqueles temperos, você sabe que misturar aquilo com aquele é bom, misturar aquilo com aquele é bom. Então, não tem como dar errado. Então, o período barroco é tão bom, é tão rico, mas assim, tem muita coisa boa mesmo que a gente nunca ouviu falar. E agora o romântico é como se o cozinheiro tivesse aquilo ali, tivesse as regras, mas ele botasse coisa na horta do vizinho, ele rouba coisa ali, ele mistura uma coisa que não devia. Então ele experimenta muito mais, né? Então, com relação ao Schumann é um compositor que praticamente morreu louco, né? Ele tinha duas personalidades muito claras, né? O Florestan, que é uma personalidade forte, robusta, né? Inclusive a música Florestan é bastante sonora, tá? E ele tem a personalidade que se chama Eusébio. Ele tem outras personalidades também, mas essas duas são mais... O Eusébio é mais delicado. E olha para você ver como é mais no mundo da lua. Então, para ele simbolizar esse mundo da lua, por exemplo, ele mexe até na estrutura rítmica. Você tem dois tempos. Se você põe 4 notas aqui, 4 notas aqui, dá 8, né? Ele faz essa melodia com 7 notas. Opa, 7 pus 8 aqui. Com 7, tá? Então, sintam como é que você não sente nem o chão. É uma melodia doce, delicada. Então é muito claro essa mudança de humor, tá? Dentro de uma obra só, tá? Então eu vou falar do ciclo que se chama Dichterliebe, em alemão quer dizer amor de poeta, tá? O Dichterliebe, ele praticamente ele conta uma desilusão amorosa de um poeta que para mim é um personagem, o que mais define isso aqui é timidez, sabe? Tem a ver com timidez. Lá bemol do Zina. Então, timidez. Quanto mais tímido, assim, a pessoa é tímida. Então, você tem aqui... se você tem aqui uma peça que ele é tímido para declarar amor, ele é tímido não sei o quê, mas na hora que ele tem realmente a desilusão amorosa, aí vai a loucura. Então, quando você tem... imagina que você... Eu perdi aqui o foco aqui. A primeira peça do Dichterliebe é como se fosse uma composição, é uma confissão, tá? Ele fala que no mês de maio, no lindo mês de maio, tá? Ele tomou coragem e se declarou, tá? Então, eu vou tocar, essa aqui é uma peça original para canto e piano, eu vou tocar a melodia para vocês ouvirem, tá? Quando ele está falando do mês de maio, a melodia fica estática. Quando ele fala que vai declarar, ela tem um movimento de anábase, né? Que você cresce. Aí você... um monte de coisas assim significadas. Assim, essa timidez dele, por exemplo, a harmonia, ela é toda... ela é toda assim misturada, ela é toda estável, né? Por exemplo, o tom disso aqui é Mi menor, mas ele não usa Mi menor em momento algum, que é a nota mais importante, né? Então, mostra essa questão de insegurança. Então, ouça a primeira melodia. Declaração.
nota principal para te dar essa sensação. Então, eu vejo essa timidez. Eu gosto muito da comparação, por exemplo, do personagem Raskolnikov, de Crime e Castigo. Ele é sisudo, ele é na dele, ele é tímido, mas dentro dele um turbilhão de sensação. Eu sinto muito isso às vezes, né, nas obras de Schumann, Brahms. Às vezes uma sonoridade tímida, mas um mundo inteiro ali dentro de coisas acontecendo. Na quarta peça, tá? Que é na hora que há a declaração de eu te amo e assim a pessoa não é retribuída, né? O que acontece? Quando ele fala assim, o poeta quando fala, quando você diz, antes do eu te amo tem esse acorde aqui, que é um acorde diminuto, é um acorde diminuído, é um acorde com as notas estão pertas, então gera uma tensão, como se fosse assim, o que será que ele vai falar? Aí, na minha opinião, vem o eu te amo mais tímido da história da música. Eu te amo é esse aqui, ó. Não, posso falar uma coisa? Quem vai falar um eu te amo desse assim, né? Engraçado, a letra Ich liebe dich, né? O motivo que ele usou para dizer eu te amo, Ich liebe dich. Grieg, Eduardo Grieg, um compositor romântico também, usa o mesmo motivo, Ich liebe dich. Ele usa isso aqui, ó. Só que com muito mais paixão. Olha a diferença. O eu te amo do Grieg. Olha o do Schumann. Então, é engraçado, tá? E agora vem, assim, uma sessão... essa música se caracteriza por algo que chama pós-lúdio, tá? Pós-lúdio significa... Lúdio é melodia. Prelúdio, antes da melodia, que essa é uma introdução, tá? Pós-lúdio é depois da melodia. Sempre depois que o cantor termina, o piano tem uns trechinhos que está tocando sozinho. E esses pós-lúdios, eles refletem tanto que o poeta quis dizer, sabe? Tanto assim, o espírito dele. Então, depois que ele não tem, depois ele não é retribuído, aí fala que chora com muito amargor. Aí vem um pós-lúdio aqui, ó. Algo bem estático, meio assim apático, mais triste. Parece que é um pouquinho neutro, né? É como se não caísse a ficha ainda. Mas a ficha vai cair, ele vai ver. Próxima peça, eu acho interessante, só a roupagem do piano para mostrar para vocês. O texto é: eu quero mergulhar minha alma. Ele lembra do beijo da Mara, tá? Que eles recém terminaram e ele ainda lembra do beijo dela. Essa coisa de mergulhar a alma. Então, o Schumann ele misturou um pouquinho isso tudo com arpejo. Então, tem essa roupagem, essa coisa meio imersa, assim. Né? Só uma frase do piano para vocês ouvirem. Essas obras são tão lindas que só o piano já é uma música. Agora imagina o canto por cima, tá? Eu deixei os links aqui embaixo, eu vou deixar todos os links das gravações que eu mais gosto. Vale a pena ouvirem, vale a pena seguir a letra, tá? Se vocês escreverem na internet Stabat Mater, tradução, Dichterliebe, tradução, vai ter, tá?
A sexta peça. Aqui vai ter um movimento de catábase muito pesado. Essa sexta peça, ele não diz isso claramente, mas para mim é muito cara de suicídio. Tá? Primeiro, ele fala do rio Reno. O rio Reno é um rio que em Düsseldorf era muito comum no romantismo, né, o mal do século, as obras de Werther, de Hoffmann, no caso do Kreisler, né, sempre falava de suicídio para você como um final heróico, como você não aguentar tantos sentimentos assim. Então o rio Reno tem essa simbologia. E aqui ele fala que ele está olhando para o rio. E o rio praticamente está hipnotizando ele, chamando ele para pular. E depois ele fala que dentro do rio ele vê uma igreja. Dentro da igreja vê uma imagem de uma santa que parece com sua amada. Então é muito importante a cada que a harmonia dá. Olha, Ré menor. Já viram aquele quadro do Chico Buarque que está? É mais ou menos isso. Então, o que acontece? A harmonia escura, ela traz essa coisa tensa. E quando ele vai falar que na igreja tem a imagem que lembra a sua amada, a harmonia clareia. Então eu vou para um Fá maior. Tá? O baixo vai simbolizar os órgãos de uma igreja, porque ele cita a igreja. Então o baixo. A mão direita em movimento bem profundo, bem para baixo mesmo, simboliza as ondas do rio. Olha o ritmo de onda. Como se fossem ondas mesmo. Tá? Então você vê, eu vou tocar o trecho para você, até que ele fala, e vocês vão perceber direitinho, a hora que a melodia fica mais doce, é a hora que ele fala da Catedral da Amada. Tá? Então, viram a diferença? Quando ele vai falar de algo mais doce, como harmonia, ameniza. Harmonia, para mim, é como se fosse, imagina um quadro de uma criança, um caderno de desenho de criança, e a criança vai desenhar e só tem os contornos. Então, é como se a melodia viesse só os contornos, e a harmonia fosse as cores que a gente vai colocar ali. Então, tem muita possibilidade, tá? O mesmo acorde pode ser tocado com vários timbres diferentes dentro do mesmo instrumento, né? A próxima, Scrollenisch, quer dizer, eu não guardo rancor. Eu vou falar para vocês a letra também, mas primeiro, antes da letra, eu vou tocar, tá? Praticamente é a música mais assim eloquente do ciclo. Tá tudo bem? Saiu a imagem, mas agora voltou. Ah, tá. Então tá bom. Então, desculpa. Música muito eloquente, né? O texto para vocês verem. Olha, o texto desse trecho que eu toquei.
Não guardo rancor se o coração aos pedaços. Te vi no sonho e percebi a noite em teu coração. E vi a serpente a devorar teu ser. Reconheci, meu bem, o quão má você é. Não guardo rancor. Então, ele guarda rancor sim, né? Esse aqui é como se fosse um urso vibe do romantismo, um beijinho no ombro, né? É mais ou menos assim. É uma obra muito, muito fantástica. Eu toquei no final do ano passado, eu toquei com um amigo meu, um amigo meu, que formou no UNES aqui, se chama Jefferson Bertol, um contratenor. E fizemos o ciclo inteiro. É muito prazeroso estar em contato com essa música. Muito bem. A próxima, tá? A peça número 8, ele fala de aflição. Para simbolizar a aflição, ele faz um trêmulo. O que é trêmulo? É como se eu pegasse um acorde e tremesse, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, na hora que ele fala a palavra rasgou, tá? Eu faço um abruptio. Então, em alemão, zerrissen. Na hora que ele fala zerrissen, o piano para. Aí depois fala, você despedaçou meu coração. E vem um pós-lúdio muito típico assim, não é uma citação, mas com um espírito muito parecido com outra obra de Schumann que se chama Chrysleriana, baseada em Hoffmann, em Chrysler. Num conto de Hoffmann, né? Num livro de Hoffmann, que o personagem Chrysler, ele é um músico, ele é apaixonado, e ele também sempre vem esse lance do suicídio na cabeça dele. Então isso aqui, por exemplo, para mim, também vem isso aqui, na hora que fala que despedaçou o coração, vem esse sentimento. Então vocês vão ver o trêmulo, o trecho que a gente fala rasgou, e o pós-lúdio. Muito expressivo, né? A nona peça. Schumann sempre retrata danças de maneira bizarra, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Essa peça do carnaval é uma valsa, só que ele faz às vezes a mão esquerda a 2 tempos, ele desconstrói os três tempos da valsa e a harmonia o tempo todo brincando. E isso para mim simboliza muito o que significa isso, né? Que é um personagem que está num baile, só que ele está desconfortável no baile. Ele não está bem. Ele rezou para o baile ser bom. Quem que reza antes de ir para o baile, né? Então, essa dança dessa peça, que agora é uma valsa também, é uma valsa nupcial, que se passa na cabeça do poeta, que ele imagina que a sua amada está casando com alguém. Então ela tem uma roupagem bastante bizarra e uma peça linda. O Schumann escreveu essa original para piano solo e depois ele colocou o canto por cima. Perceberam quão estranho, né? O acompanhamento, a rítmica da valsa toda, né? Então, para mim, assim, fantástico a escrita. Eu estou falando por cima, viu, gente? A gente tem tanta coisa para falar aqui, tá? A próxima peça, eu vou tocar só a introdução dela, que ele fala de um ditado popular, tá? Que ele fala em tom de fábula. Então, o que ele fala aqui? Ele fala uma sabedoria popular que banaliza esse sentimento de amor, de que a mulher ela vai brincar com a cara do homem mesmo, entendeu? De qualquer forma. Então, se faz de vítima, né? E a introdução? Imita um violão, de caráter popular mesmo. Ele vai falar de música popular,
de sabedoria popular, né? E faz a música como se ela fosse, né, desse jeito. A próxima, tá? Também é interessante como é que às vezes ela começa com essa harmonia aqui. A harmonia é muito comum no jazz, chama subquinto, que na música, no tradicional, a gente chama de sexta alemã, sexta germânica, né? Por exemplo, daqui eu tô esse acorde. Então, ele usa esse subquinto, ele usa essa sexta. Dessa forma, como se você estivesse em outro mundo, né? E agora eu volto com o pé no chão. E melodia. Uma melodia, uma harmonia, como se ele estivesse mais aberta, mais florida, porque ele está caminhando junto às flores. E as flores estão dizendo para ele não ficar assim, não ficar tão mal assim. Tá? E está quase no fim, viu, gente? As partituras estão caindo aqui. Eu vou pular agora para a peça número 13. Eu não pulei, não, estava na 12. Tá? Ele fala que sonhou com a amada. Isso aqui é uma música que parece muito salmodia. A melodia começa só no canto, sem acompanhamento. E o piano responde. Muito silêncio. Sempre com figuras de silêncio assim longas. Tá? Ele fala que sonha que a sua amada morreu. Então tem esse caráter de tensão ainda e silêncio. Depois ele sonha que a sua amada o deixou, o mesmo caráter. E na hora que ele fala que ele sonha que a sua amada ainda o ama, que parece que o melhor dos sonhos é o pior, porque na verdade, né, é o pior. Então na hora que ele fala isso, a harmonia fica muito mais tensa. Então nesse trecho, por exemplo, ele fala isso. Os acentos duros. Enfim, é uma obra que tem muito silêncio, tem essa pausa dramática, né? Agora a última, muito bem, tá? Talvez, assim, o ciclo todo é uma obra-prima, né? A última é uma marcha fúnebre. Então ela tem esse início de marcha fúnebre. Schumann cita a obra dele que se chama Dies Irae, do Requiem. Requiem quer dizer descanso. Requiem eterno, descanso eterno. São obras feitas para mortos. Tá? O Tombou, que eu comentei no começo, eram obras mais curtas. O Requiem é uma missa inteira. Tá? Então, quando você tem... nesse caso, ele cita o juízo final do seu Requiem, que o coro fala Dies Irae, Dies Irae. E o acompanhamento do piano... como se estivesse falando Dies Irae. Então, repare no piano. E ele conta nessa música, ele conta que ele quer um caixão. Ele começa a falar assim que tem que ser um caixão muito grande. E começa a comparar esse caixão com os grandes movimentos da Alemanha medieval. E no final ele fala que ele precisa de uma grande escavação. A palavra em alemão, né, escavação, Geburt ein großes Grab. Não sei se é grab, graças, grab. Então ele usa isso aqui, olha como é que ele vai para o grave no momento da escavação. Agora ele pergunta, sabe por que vocês querem esse caixão? Sabe por que ele precisa ser tão grande? Então,
esse caixão é para enterrar todos os meus sentimentos. Quer dizer que ele põe um ponto final naquilo. Só que, na verdade, olha aqui, olha como ele escreve isso, né? O tom aqui é Si menor. E ele termina dessa forma aqui, ó, quinto grau, sexto, quarto grau, que é o Mi menor. Justamente o Mi menor, que não teve na primeira peça, que estava em Mi menor. Então, eu acho que tem uma unidade aqui de terminou, não terminou, o sentimento acabou, não. E depois vem o pós-lúdio mais bonito do ciclo. Tem uma harmonia bastante. Você vê que a melodia vai para cima e o baixo puxa para baixo. Então, assim, é algo motivacional que você está bem, mas ao mesmo tempo não está. E tem muita instabilidade harmônica aqui, que também mostra a instabilidade, né, da pessoa. Então, eu acho que assim como cabe a interpretação do texto, né? A pessoa interpreta o texto e tenta saber o que aconteceu, a música também. Para mim, a pessoa não superou ainda esse amor, tá? Eu dei um exemplo também, igual o Chico Buarque. Você pega olhos dos olhos, quero ver o que você faz, para sentir que sem você eu passo bem demais, mas a música uma harmonia tá tensa, tá escura. Então, ela tá falando aqui da boca para fora, né, gente? Acabou aqui o que eu ia falar, tá? Se alguém quiser conversar alguma coisa, fazer um bate-papo, pergunta para a professora Karina, que a gente vai conversando aqui um pouquinho. Espero que tenham gostado. Espero que o som do piano esteja bom. Eu vou subir um link dessa palestra que eu fiz lá em casa. Vocês me perdoem caso eu vi que eu falei muita palavra né, muito tá, então a gente fica bem sem saber o que falar, né, gente? Então, de novo, novamente, obrigado ao Lundes, obrigado a Karina, ao Celso, ao professor Luiz. Posso fazer perguntas? Você Claro. quer responder? Claro. Vou usar aqui porque agradeço aí imensamente a participação do Francis, né? Tanto conhecimento, tem tantos elogios e tantas questões aqui que eu vou tentar fazer um compilado. Mas agradeço demais o pessoal que acompanhou aí. Bom, temos algumas perguntas, né? Muitas pessoas colocando vários elogios, né? Dizendo que amam música, que ela liberta, que quanta contribuição que você trouxe de diversas áreas, né? Que é uma interdisciplinaridade. Muitos e muitos elogios, que depois eu vou deixar você ficar lendo aqui no chat. Bom, então vamos para as questões. Pessoal, me ajuda aí para não perder nenhuma, tá? A Adriana colocou aqui, deixa eu ver. Essa é uma pergunta. Tonalidade maior ou menor, expressões, estruturas rítmicas. Então, estão todas intrinsecamente ligadas ao desejo do compositor de dizer algo? Provavelmente foi na hora que você estava dando algum exemplo. Então, eu acho que isso é muito relativo, né? Eu acho que
às vezes, naturalmente, isso já está. Se você pega um músico popular que às vezes nunca ouviu falar disso, isso já está intrínseco nele, né? Eu acho que a pessoa, a gente cresce dentro de padrões sociais, padrões musicais, né? Que fazem com que a gente, sem perceber, perceba. Então, acho que na maioria das vezes, sim. Tá? Às vezes você pega assim melodias tão lindas, às vezes melodias tristes, e a pessoa no ukulele fazendo um reggaezinho. Tá tão bonito, tá? Às vezes a melodia é triste, ele não quis dar aquele caráter triste, pesaroso na música, ele quis deixar leve, né? Não é muito bonito você ouvir algo que tenha algo assim. Então eu acho que sim, alguns realmente pensam muito, tá? Eu, quando raramente componho uma coisa ou outra, eu sempre pergunto que caráter é, o que é um personagem, o que é. Dentro disso eu tento encaixar um pouco de conhecimento e um pouco dessa natureza também, né? Espero que tenha respondido. O Igor Beccati perguntou o seguinte: Francis, você acha que as obras literárias, à medida que foram sendo publicadas, influenciaram os compositores, assim como os movimentos artísticos? Pergunto por conta das óperas, que têm a letra a ser cantada. O que pode facilitar Peraí, deixa que eu estou lendo essa entonação. Pergunto por conta das óperas, que têm a letra a ser cantada, o que pode facilitar mais a interpretação. Então, Igor, o Igor foi meu aluno aí, talvez um dos alunos mais brilhantes que eu tive, mas não quero que você ouve isso não, viu, Igor? O texto, tá? Todo grande compositor tinha acesso à literatura, né? Chopin praticamente teve um relacionamento com George Sand, que é praticamente ela se chamava Aurora, né? Ela escrevia com o nome de George, porque a mulher não podia escrever. E ela escrevia grandes novelas da época, né? Então, Chopin teve essas influências, teve influência de um poeta chamado Aaron Misiewicz, tá? Schumann cresceu na biblioteca, o pai de Schumann, o Schumann era um grande literato. Então, por exemplo, o Carnaval mesmo, que eu citei aqui, tá? Praticamente é uma obra, eu esqueci o nome da obra, mas esse trecho que eu citei conta realmente uma pessoa que vai para um baile e ele não está feliz, ele não está se sentindo bem. Então, aquele desconforto da obra mostra um pouco daquilo. Então, o texto, quando a obra é pensada no texto, né? Sim, há ligação, sim, muita. Agora, ela pode não ter letra e também ter essa relação com o texto. Vamos lá. Aí eu também fiz um elogio aqui, falando que tão bonito, mas eu sinto que falta educação musical na sociedade, não só musical, mas das artes como um todo. A Paula Kerner, que é aluna de letras, também colocou que falta educação musical e emocional. Sensibilidade hoje é considerada fraqueza e perda de tempo. A Isa também concordou, pensa isso. A Jerusa, aluna de letras, falou se você poderia falar um pouquinho, acho que isso daria uma outra palestra, hein? Mas se você poderia falar um pouquinho dos instrumentos musicais, assim, dos mais antigos até os dias atuais. Acho que esse tema é muito vasto, né? Mas se você quiser comentar... É muita coisa, assim. Olha, eu gosto muito, né, quando eu falei, assim, do Pergolesi, né? Quando eu vou pesquisar música barroca, eu amo procurar, assim, coisas... gente tocando, especialista, gente que faz um resgate. A pessoa, às vezes, tem um trabalho de reconstruir o instrumento, tá? Os violinos barrocos eram outros, né? A maneira de tocar era outra. Então, assim, tem muita gente que pesquisa isso, embora, assim, seja ainda menos valorizado, né? Mas tem muito instrumento exótico por aí, né? Acho que vale a pena. Toda pesquisa que você vai fazer, por exemplo, de obras, independente do estilo, procure um grupo que seja especialista naquele estilo. Isso traz muita riqueza para a gente, tá? Mas quem sabe uma próxima a gente faz uma só falando de instrumentos. O coordenador Celso perguntou aqui, Francis, você acha que a estética das músicas de compositores do século XX, como Schoenberg, Alban Berg e Weber, não sei se eu pronunciei todos corretamente,
também carregam essa ligação com sentimentos e sensações, ou eles estão mais ligados à instabilidade da época em que estão vivendo, na época das guerras, das grandes guerras, por exemplo? Eu acho o seguinte, eu acho que estão ligados sim, e de forma ainda mais conectada. A sociedade que viveu uma guerra, pós-guerra, né? Se você pega Pierrot Lunaire, de Schoenberg, falando que ele está no mundo da lua, e a música é do Decafônica, e ela canta fazendo coisas assim loucas com a voz. Às vezes né, você pega a escola de Viena, né, de Weber, de Schoenberg, o Albanberg, né? A obra O Wozzeck, de Albanberg, também mostra uma pessoa delinquente, transtornada. Então, ela tem ligação sim, mas talvez de uma forma, enquanto o romantismo realmente quis mostrar um sentimento, né, exagerado com relação às paixões humanas, né, talvez o século XX queira mostrar a degradação da sociedade, né? Claro que a gente nunca teve, a humanidade nunca foi um exemplo, né? Nunca foi. Eu acho que nós vivemos dias ainda de ouro comparado com o que aconteceu já. Pega uma Idade Média, né? Quando a pessoa fala antigamente era bom, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, porque, não sei, você não viveu antigamente e, tipo assim, às vezes a gente tem imagem que aquele momento era bom porque a gente vê a televisão e vê o pessoal com vestido bonito, em baile, dançando valsa, e não vê a ralé, às vezes, né? Então, eu acho que o modernismo, ele veio para... A arte, ela veio para, às vezes, chocar, porque ela teve uma linguagem tão exaurida, de barroco, de contraponto, de classicismo, né, de romantismo, que o impressionismo ele quis levar para outros lados. Então, cada lugar do século XX, a Alemanha levou para um lado, a França levou para o outro, o Brasil, a gente teve Vila Lobos, que andou o país inteiro procurando nossas belezas, né? Então, eu acho que sim, mostra sim, reflete bastante um pensamento social. Bom, vamos lá. Eu vou tentar compilar aqui por conta do nosso tempo. Tem muita mensagem. Dione está perguntando o seguinte, uma dúvida pessoal. Se você poderia dar uma dica, né, para diferenciar, por exemplo, uma música clássica de outra. Por exemplo, as de Mozart, de Beethoven. Então, ouvir, tá? A linguagem musical é uma linguagem, tá? É como se você lesse João Cabral de Melo Neto e lesse o Machado de Assis. Na hora de você ler, você já vê que um está descrevendo demais tal cena, o outro já está com sotaque diferente daquele. Então, o sotaque na música, o sotaque de Mozart é muito diferente de Beethoven, que é muito diferente de Haydn, que está tudo ali perto. Então, o segredo é ouvir, tá? Eu lembro que no meu vestibular de música, eles colocaram um quinteto de Brahms. Eu gostava tanto de ouvir, que eu não conhecia aquele quinteto. Eu pensei, gente, ou é Brahms ou Schumann, né? Então, realmente você ter contato com a linguagem, tocar ou ouvir bastante, né? A Andy também colocou algo que você acabou de comentar, né, sobre Schumann ter nascido dentro de uma biblioteca. A Priscila está aqui, jogou aqui no chat, mas se você quiser contribuir também, que ela não tem acompanhado como anda a luta dos músicos para a inclusão dessa educação musical na educação básica. Você sabe dizer como que está essa questão? Ah, sim. Eu sei, sim, em partes, porque eu sou professor do conservatório e a gente sempre recebe, né? Eu sou professor de uma escola lá em Lavras, o próprio Luiz tem alunos, né? Que a gente precisa rever o jeito de tocar, tá? Eu já tive aluna deficiente visual, que é uma aluna, assim, brilhante, que só de sentir o teclado, né? Ela já sabia tocar, chegou a participar de concurso. Então, assim, eu mesmo não tenho o conhecimento específico de estudar para isso. Mas toda vez que eu recebi, a gente tenta se virar. Mas tem sim, tem muito músico se especializando nessa área. E que bom, né? Que haja cada vez mais acessibilidade. Bom, pessoal, vamos aqui caminhando. Quem não assinou a lista, não se esqueça de assinar não, preencher a lista.
A Mírcia colocou aqui que não vai conseguir chegar até o final dessa live porque derretido está. Jonathan, deixa eu ver aqui. Joyce colocou que é estudante do curso de magistério, além do curso de pedagogia. E ela disse que no magistério, nas aulas de arte, nosso trabalho foi apresentar teatro. E para ter mais emoção, as notas musicais agregaram aí, né, os movimentos dos personagens. Que foi uma experiência bem interessante. Assim como no conto Orquestra de Pedro e o Lobo. Acho que ela foi comentando, né? Sim. O Celcinho colocou fantástico esse duo, né, de Jefferson e Francis, quando você falou do Distelip. Sim. Marcelo, vamos ver. E o Jefferson e eu e a Vivian, né, que é outra professora de canto, já fizemos o Pergolesa também. Inclusive, a gente ia fazer agora, devido à pandemia, a gente não fez. Tá? Então, tem muita gente agradecendo, o pessoal elogiando demais, poderia não acabar, trabalho maravilhoso. Deixa eu ver se eu perdi. Se eu perdi pergunta aí, vocês me falam, gente. Giomone colocou aqui que é aluno do UNES, estudante de piano popular, e ele tem apreço pelo clássico. Quais obras posso ter contato sobre a teoria dos afetos ou do período romântico para que eu possa aplicar o conhecimento na dinâmica da música popular? É possível usar em alguns momentos ou em toda a estrutura da música popular? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que a música popular está realmente repleta disso também. Como eu disse, né, é uma herança que foi passada. A música tonal, os gestos musicais, isso tudo está assim, tá cheio. Se você pega a obra do Hermeto, né, por mais que é brasileiro e é contemporâneo e tem uma harmonia muito distante, você tem ali essa questão de afeto também. Então, eu acho que eu não gosto, eu gosto de, assim, para mim, o que é um clássico? Praticamente um clássico é o que não morre. Né? Então, vamos supor, acredito que Beethoven, Bach são eternos. Acredito que na nossa música brasileira, Tom Jobim, a obra é tão linda, Chico Buarque é tão linda, Egberto Gismonti, que realmente desejo que isso seja eterno enquanto nós existimos, né? Então, eu acho que as obras eu acho que o legal da música, a dica que eu dou é que estude tudo, tá? Uma coisa ajuda a outra. E na época, Chopin era tão popular, né? Na época. Então você pega, se você pega Hermeto, olha o Hermeto tocando sem estudo, sem virtuosismo, né? Então assim, isso são só nomes que a gente dá. Eu acho que dá para você realmente, tá, unir e pegar uma ideia de lá, jogar para cá e pegar. Eu falo para os alunos que para tocar música, né, clássica, você tem que ter a mesma naturalidade de que um músico popular toca. E para tocar música popular, você tem que ter a mesma eficiência técnica de que alguém que estuda, né, horas e horas tem que ter. Então, é isso. Se alguém precisar e quiser entrar em contato comigo aqui por redes sociais, a gente conversa aí. Passa depois o seu Instagram para o pessoal ter acesso. Vilela Francis, né, que tá. Bom, para a gente fechar, tem uma turma aqui falando que quer ter aula com você, Adriana, Thiago. Pessoal falando, né, que a palestra foi uma riqueza, que ajudou muito na compreensão da disciplina Estética e Percepção. O Igor colocou aqui, Francis, lembro das nossas aulas de piano no conservatório. A música vive em mim por conta do seu esplêndido trabalho em todos aqueles anos. Saiba que você, como professor, se liga à eternidade. Você nunca sabe quando sua influência cessa. Muito obrigada pela palestra e por tudo. Obrigado. Wanderson também parabenizando. Muitos parabéns. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Acho que, assim, tem duas questões aqui que eu já vou passar da mesma forma, que aí você já pode responder junto para a gente encerrar, né? O Edmilton perguntou que nesse tipo de interpretação, o compositor ele
costuma seguir os períodos, né, parágrafo a parágrafo, iguais aos do texto ou somente a intenção desse texto? E o Célio perguntou por que você escolheu Schumann e Pergolesi, né, que se daria também para fazer análise com outros compositores. E aí, com isso, a gente encerra as perguntas. Tá, eu perdi a primeira das perguntas, eu pedi outra. Quando eu respondo a segunda... Se os trabalhos eles seguem à risca a leitura dos textos, as adaptações, né, as inspirações, ou se é somente uma intenção ali de se inspirar no texto? Então, eu acho que das duas formas, né? Tem compositores que realmente optam por toda essa retórica, tá? Igual eu falei, talvez se você pegar os barrocos e você pegar assim, 5 compositores falando fazendo um lamento, eles praticamente vão usar elementos musicais muito parecidos, igual eu falei da cozinha. Você tem toda aquela cozinha para você cozinhar e está tudo ali. Você sabe, se eu vou fazer um bolo, eu sei o que eu preciso fazer o bolo. O romantismo, ele já cria, né? Ele já cria artifícios. Então, você vê, por exemplo, quando o Schumann vai falar às vezes ele vai falar de aflição, ele vai falar de suicídio em 3 peças diferentes, em 2. Então, cada uma ele reflete de uma maneira. Porque realmente essa intensificação do sentimento, ela aparece de várias formas. Um sentimento só aparece de várias formas diferentes. O professor. Então, eu acho que é das duas maneiras. E eu escolhi essas 2 obras, em especial essas 2 obras para canto, porque realmente foi os 2 últimos concertos que eu fiz. O último foi o Dichter Lieder inteiro, e o próximo concerto que eu ia fazer ia ser o Stabat Mater. Então, elas estavam na minha cabeça já. Tá? Os exemplos que eu dei são de obras que eu estudo no dia a dia, que a gente gosta de ouvir. E eu acho que alguém ia perguntar pelo áudio, pode perguntar, fica à vontade. Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Aqui é o Edmilton. Eu fiz a pergunta sobre os períodos, o que eu queria, a minha dúvida, é com relação, você citou textos que eles iam seguindo, porque no texto tem semifrases, frases, períodos. Na construção do texto, a música segue esse padrão ou é só a intenção mesmo? Não, segue o padrão. Então ele constrói o texto, em cima do texto ele faz os períodos musicais, porque a música também tem semifrases, frases, períodos. A música é feita em cima disso. Sim, O Dichter sim, né? Na verdade, independente do texto, a música tem frase, semifrase, período, Sim. inspirações, vírgulas. É isso mesmo. A linguagem. Nesse caso, por exemplo, do Schumann, ele segue o texto à risca, de tal forma que é o texto, a construção, a música também é construída dessa forma. Sim, contexto, sim. Só no Se contexto. se você ouvir o canto e seguir a letra, você vai ver que praticamente segue realmente. A última dúvida, esses textos que você colocou aí, a música é cantada ou era só um guia dele para fazer a melodia e a harmonia? Não. Essas 2 obras são para canto. Tá? Ah, sim. Para canto mesmo. Só que tem a parte instrumental. E a parte instrumental, ela praticamente segue, ela ilustra aquilo que é o canto, o que a letra disse, né? Ah, sim. Tá bom, muito obrigado. Parabéns, excelente. E a gente, quando vai ensinar algum aluno música para algum aluno que não tem letra, às vezes a gente manda até o aluno inventar uma letra para que ele compreenda aquilo como linguagem mesmo, como respiração, para que É o que eu faço também. Muito bem, obrigado. Obrigado a você. Bom, pessoal, e com isso nós encerramos. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos que acompanharam a live aí até o final. Mais uma vez agradecer ao Francis por compartilhar um pouco do seu conhecimento, dos seus estudos, da sua música conosco. Foi sem dúvida, né? Eu acho que nem adianta a gente reiterar os elogios, né? Mas foi sem dúvida indescritível. Muito bom, valeu muito a pena. E quero também agradecer ao Luiz e já ficar o convite, viu, Luiz? O Luiz está aqui com a gente ajudando no som. Luiz é professor de guitarra, que vem agora da próxima vez para fazer uma palestra conosco. E Francis já
fica aí o convite para você voltar nos próximos eventos. Queridos, Semana da EAD continua, amanhã temos mais atividades, hoje ainda temos mais, né? E amanhã continua, e amanhã nós encerramos as atividades. Então, quero agradecer a todos, tenham uma boa tarde, que vocês possam aproveitar as demais. Professora Karina, posso dar um recadinho rapidinho aqui? Pode, um prazer. Desculpa, gente, aqui é o professor Wanderson. Rapidão, tá quase certo também, a gente só vai alinhar algumas coisas, mas quase certo que amanhã nós teremos aí, não sei se você falou isso, Karina, uma surpresa para você. Não, né? Então tem que falar, ué. Quase certo que amanhã, no encerramento da semana, nós vamos ter aí um encerramento com chave de ouro, com a participação do Francis, nos brindando com uma peça ao final da fala do Pedro Demo, amanhã, depois da palestra de encerramento, às 19 horas. Nós vamos ter uma abertura, uma prévia com o professor Celso, e encerrando a semana, mais uma vez, nós vamos ter o Francis, beleza? Nós vamos fazer os testes agora do stream já. Obrigado, viu, Francis? Obrigado demais. Gente, obrigado a vocês também. Fica com Deus. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Obrigado. Obrigada, pessoal. Agradeço aí também a Andy, professor Celso. Não sei se o professor Celso quer fazer alguma palavrinha aí, mas agradeço muito a participação de todos vocês. Eu que agradeço e fico extremamente honrado por ter o Francis aqui com a gente, né? O pessoal adorou, né? Parabéns pela palestra, parabéns por todo esse conhecimento compartilhado, que eu acho que é importante, não só o conhecimento, mas as suas habilidades também, e mostrar para a gente, né, de forma bem substancial, né, com performances aí que incorporam todos esses sentimentos aí. Eu acho que isso é o nosso maior presente aqui, que você podia ter nos dado. Muito obrigado, Fernando. Eu também quero agradecer Karina, Luiz, Celso, Wanderson, todo o Unis, tá? Eu sou aluno de pós-graduação aqui do Unis, então quero muito agradecer. E a gente já fala tchau? Como é que é? Já fala tchau. E obrigado, abraço a todos, tá? Espero que tenham gostado. Procurem essas obras para ouvir. Tchau, pessoal. Tchau.